Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Dia glorioso, o dia em que o Senhor nos chama, nos convoca para estar na sua santa casa. E por privilégio atendemos à santa convocação do Senhor e cá estamos para exaltar unicamente o seu santo nome. Sendo assim, vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos. Romanos, no capítulo 13, e a nossa porção é do versículo 8 ao versículo 10, porção da nossa edificação dessa noite. Romanos 13, a partir do versículo 8 até o versículo 10. Romanos 13, a partir do versículo 8, 9 e 10, assim diz a palavra do Senhor. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos amei, exceto o amor que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Amém. Santo Deus, fale conosco, nos ilumine nessa noite, para que possamos compreender a sua palavra. Podemos ler, decorar, mas se o seu Espírito não nos transformar, não nos der o entendimento dos céus, nós não poderemos compreender. Sê conosco, fale através de mim, ó Pai, para a sua glória e não para o meu louvor. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Aos irmãos um pouquinho mais experimentados do que eu, talvez tenham vivido de forma mais vívida. Eu acho que eu cheguei a pegar um pouquinho, mas um pouco mais atrás do que a mim, a época dos hippies. Época em que na Inglaterra surgiram várias bandas, onde tivemos várias filosofias, onde diziam que tudo era o amor. E era pregado, então, pela filosofia hippie, um slogan muito comum: paz e amor. Aquilo era espelhado em medalhões com pé de galinha de cabeça para baixo, era espelhado em bandanas e camisas multicoloridas. E o conceito de amor que era pregado naquele movimento era exatamente que devíamos amar o outro, agradando o outro em todas as coisas. O conceito de amor que nós temos vivido desde essa época e muito antes, porque a Bíblia já nos exorta quanto a isso, e essa palavra era atual para os seus dias, como é para nós hoje. O conceito de amor que o mundo tem desenvolvido é muito perigoso. Temos testemunhado, por exemplo, amor demonstrado pelos pais sendo permissivos, dando aos seus filhos tudo o que eles querem, fazendo de tudo para que seus filhos não sejam contrariados. Esse é o conceito de amor. O conceito de amor, então, vivido por muitos, é tirar daqueles que têm mais e dar àqueles que não têm nada. Isso de forma indiscriminada, de forma arbitrária, tira daqui e coloca aqui. Algo que temos visto, inclusive, à luz das Escrituras, como não demonstração de amor, e sim de quebra de mandamento, quando então estaria furtando daquele que mais tem.
Sendo assim, à luz do que a reforma protestante nos traz acerca da justificação pela fé, aquilo que Paulo escreve na carta aos Romanos, nos versículos 8, 9 e 10, nós aprenderemos que o justificado ama sob a lei de Deus. Nós aprendemos com as Escrituras que o amor que nós demonstramos uns aos outros é o amor que a Bíblia prescreve, e não o amor passional, irracional, que muitas vezes nós queremos demonstrar uns aos outros. Paulo então escreve, e no versículo 8 ele vai nos ensinar que o justificado, primeiramente, cumpre a lei. Versículo 8 é claro em nos dizer: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma. Primeiro, o dever do crente é dar o bom testemunho de estar em dias com os seus compromissos. É a primeira lição aqui extraída do texto de Paulo aos Romanos. O crente tem o dever de não defraudar o seu irmão em ficar devendo coisa alguma. Não estamos tratando de uma necessidade, não estamos tratando aqui de um problema que aconteceu, de um atraso ou coisa acolá, mas nós estamos tratando do desejo, da intenção deliberada em defraudar o meu irmão, em usar os serviços, em usar os benefícios do meu irmão e defraudá-lo. A primeira ordem aqui é que o crente, o justificado, a ninguém deve nada. Mas aqui, o contexto em que Paulo está usando a ideia da dívida, obviamente é aplicada aos nossos corações, às nossas vidas, como no sentido monetário, no sentido material também. Mas aqui no contexto da carta de Paulo, no capítulo 13, ele está se referindo em dever amor. Já pensaram, meus queridos irmãos, a tristeza que não seria se o mundo fosse deficiente de amor? E já afirmo, antes de fazer as minhas proposições, que sim, o mundo é deficiente em amor. Mas se o mundo então ele sofre dessa deficiência, desse déficit de amor, eu preciso compreender a grandeza, a definição do que vem ser esse amor. E Paulo então vai continuar: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns pelos outros. A ideia de Paulo aqui é que o justificado, o cristão, aquele que foi regenerado por Cristo, sempre estará precisando amar ao seu próximo. É uma constante, é algo que temos que exercitar e fazer cotidianamente. E esse amor aqui não se refere, meus queridos irmãos, ao amor do marido, que o marido sente pela esposa. Esse amor que é referido aqui é o amor ágape. A expressão aqui é agapã, que se refere então a esse amor fraternal, o amor que nos é ordenado a sentir uns pelos outros. E aqui vamos então definir. O conceito de amor, ele é maior do que você ver o seu irmão na rua, beijar e abraçar. Tudo bem que eu faço isso, mas não é só isso. O amor ao meu irmão é algo muito maior. A demonstração bíblica de amor, ela excede a demonstrações pueris de sentimento. É uma exigência de que esse amor seja abundante. E ele conclui o versículo 8 dizendo: pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. A nossa obrigação enquanto crentes é cumprir a lei. No exercício das nossas escolas dominicais, chegamos a um ponto da lei moral ali no breve catecismo, onde nós aprendemos o que Deus exige do homem, que o homem cumpra a sua lei, que ele exercite a sua lei para com os outros, porque o cumprimento da lei é demonstração de amor.
é uma demonstração de fidelidade ao Senhor. Quantas vezes os nossos filhos já não virou para nós e disse: mas o que eu posso fazer para te agradar? E de forma até simplória a gente responde: basta você me obedecer. Como é bom criar os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Como é importante que os nossos filhos entendam o que é a disciplina e o cumprimento de normas que o próprio Deus ensinou. Porque entendendo as normas que foram dadas por Deus, cumprindo e aprendendo a cumprir essas normas dia a dia, eles não terão dificuldade de cumprir regras simples dadas pelo homem. Porque aquela que é muito maior já foi então exercitada. Nós lemos lá em 1 João, ainda há pouco, o Senhor dizendo que aquele que ama, cumpre a lei. Mas também João, ainda na segunda carta de João, no capítulo 4, ele vai dizer: fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. Qual a primícia, meus queridos irmãos, do culto público ao Senhor? É atendermos à santa convocação, a contento com o que Ele manda que façamos. Se você estiver tendo a oportunidade de acompanhar as lives do projeto, e nós estamos falando sobre soberania de Deus no avivamento, nesse mês, que vai culminar no simpósio, mas temos falado nas duas últimas lives, temos frisado, foi a live com o reverendo Everton Tokachique, e agora na sexta-feira com o reverendo Fábio Filho, e foi dito, enfatizado ali, sobre a importância do culto público, a importância da pregação da palavra, e por que disso? Tanto os dois reverendos, eles enfatizaram essa questão, por quê? Porque esse é um mandamento. Isso que nós fazemos aqui, não é porque é uma rotina nossa, não é porque nós temos uma boa prática, não é porque eu não queria ver Faustão, não sei nem o que está passando mais nesse horário, que é tanto domingo que eu não fico em casa, graças a Deus, né? Só de pensar nisso já me dá até tremedeira de lembrar dos dias do repouso da cirurgia. Tomara que eu não precise fazer outra. Mas a ideia, meus irmãos, que esse hábito de vir à igreja, ele não deve ser simplesmente rotineiro. Eu preciso ensinar o meu filho que esse não é um compromisso qualquer. Não é porque o papai está indo para a igreja e você vai acompanhar o papai. É porque o Senhor mandou. E eu demonstro amor ao meu filho trazendo-o para a igreja. Eu demonstro amor aos meus irmãos, me preocupando quando ele não vem à igreja. O conselho da igreja demonstra amor, disciplinando os impenitentes que têm se ausentado do culto público. É por amor. Não é um ato vingativo, não é um ato de desrespeito, pelo contrário, é o exercício do amor fraternal exigido por Deus. Texto que lemos lá no capítulo 2, no versículo 3 de 1 João. Sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Como eu posso dizer que guardo o mandamento do Senhor, se não amo o meu próximo? E esse amor está muito distante essa unha e cutícula, aqueles que não desgrudam. Isso é muito bom. Se eu posso ter amigos mais chegados que irmãos dentro do seio da igreja, glória a Deus por isso. Mas esse amor é demonstrado pela preocupação se o meu irmão está bem de saúde, pela preocupação se o meu irmão tem o que comer, a preocupação se o meu irmão está tendo trabalho, o porquê que ele tem se ausentado das atividades da igreja. Eu estou muito feliz que, apesar do feriado prolongado, ainda estamos em um número muito grande, muito bom. Eu pensei que seríamos muito menos hoje. Mas muitos irmãos estão viajando. Algum desses feriados, e terão pelo menos mais 2 feriados prolongados, será que você terá a preocupação de segunda-feira pegar o seu telefone, com a facilidade que nós temos hoje? Paulo aqui escreveu uma carta que sabe lá quanto tempo demorou para chegar a Roma.
E agora por WhatsApp você pode mandar uma mensagem para o seu irmão e perguntar: você chegou bem? Como foi sua viagem? Foi agradável? Você conseguiu descansar? Você tem exercido esse amor, meu irmão? Quantas vezes nós passamos em cima uns dos outros, e às vezes nós até percebemos que o irmão está precisando conversar, está precisando desabafar, e por nós sabermos disso, nós passamos a largo. Não, já estou cheio de problema, não quero saber do problema do outro mais não. Basta os meus. Será que essa é uma demonstração genuína de amor? A confissão, Catecismo Maior, na pergunta 93, diz assim: a lei moral é a declaração da vontade de Deus, feita ao gênero humano, dirigindo e obrigando todas as pessoas à conformidade e obediência perfeita e perpétua a ela, nos apetites e disposições do homem inteiro, alma e corpo, e no cumprimento de todos aqueles deveres de santidade e retidão que se devem a Deus e ao homem, prometendo vida pela obediência e ameaçando com morte a violação dela. Qual é a consequência do pecado? A morte. E o que é pecado? É toda e qualquer transgressão à lei de Deus. E amar ao meu próximo não é uma ordem dada ao Senhor? Se eu não amo, eu estou em descumprimento ao amor de Deus. E se eu não cumpro a lei de Deus, eu não sou de Deus, assim como João está dizendo nas cartas. O amor exercido pelo crente, ele é demonstrado pelo cumprimento da vontade de Deus. Eu gostaria que o slogan, que está sendo muito popular, o amor venceu, ele fosse genuíno, ele fosse real. Amar não significa simplesmente fechar os olhos para todo tipo de atrocidade e pecado que está sendo feito. Amar não significa assessorar as pessoas em detrimento da sua preguiça, em detrimento da sua falta de disposição. O amor genuíno é aquele que estimula o próximo, meu querido irmão, a vencer as suas dificuldades, a vencer as suas limitações, a buscar mais o Senhor. E os nossos irmãos de Westminster continuam agora na confissão de fé, no capítulo 19, na seção 6ª, que diz assim: embora os verdadeiros crentes não estejam debaixo da lei como pacto das obras, para serem por ela justificados ou condenados, contudo, ela lhes serve de grande proveito como aos outros, manifestando-lhes como regra de vida a vontade de Deus e o dever que eles têm. Ela os dirige e os obriga a andar segundo a retidão. Descobre-lhes também as pecaminosas poluições de sua natureza, dos seus corações e das suas vidas, de maneira que eles, examinando-se por meio dela, alcançam mais profundas convicções do pecado, maior humilhação por causa deles e maior aversão a eles, e ao mesmo tempo lhes dá uma melhor apreciação da necessidade que tem de Cristo e da perfeição da obediência a Ele. A palavra de Deus nos ensina a amar o nosso próximo a tal modo de pregar o evangelho a ele, para que esse evangelho traga luz. Não é uma sugestão. Não é aqui um conselho, é uma ordem. Amar o próximo como a mim mesmo. É curioso, apesar de estarmos falando do amor ágape, mas quando vamos para Efésios e nos referimos ao amor entre marido e mulher, que se refere a um amor com outras funções, outras prescrições, mas nós entendemos ali quando Paulo, escrevendo aos Efésios, vai dizer que o marido deve amar a mulher como Cristo amou a igreja, de forma sacrificial. E ele ainda diz: por acaso alguém
diz que não ama a si próprio, porque ele vai dizer que eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. É possível alguém dizer que não ama a si, mas come todo dia, respira todo instante, não sai nu pela rua? Se eu cuido de mim, se eu alimento o meu corpo, se eu penso no bem-estar da minha vida, a exemplo, eu também tenho que me preocupar com o meu irmão. A sua despensa está cheia? Como está a do seu irmão? A sua saúde está boa? Como está a saúde do seu irmão? Você está em comunhão com Deus, tem vindo à igreja, e o seu irmão? Eu preciso, inclusive estou atrasado na apresentação do meu relatório ao senhor secretário do conselho, ainda bem que ele está viajando. Eu, como pastor, ministro, preciso apresentar ao conselho as visitas, as atividades que eu faço. Você não precisa apresentar nenhum relatório. E se precisasse? Quantas visitas ao seu irmão você fará no ano? Pastor, mas eu sou tão ocupado, eu chego no final do dia, eu estou tão cansado. O Senhor não chamou para amar ao próximo desocupados, meus irmãos. O Senhor não chamou pessoas que estavam de pernas ao ar para fazer a obra, pelo contrário. E muito cuidado com esse tipo de afirmação, que você está cansado, que o seu trabalho tem sugado as suas energias. Já pensou se Deus resolve o seu problema? Porque o que você precisa é adorar a Deus, o resto é secundário. Já pensou se o Senhor resolve dar fim a todos os seus problemas? É o seu trabalho? Muito bem, tiramos o seu trabalho. É a sua faculdade? Tiramos a sua faculdade. E agora você vai ter muito tempo para se dedicar à obra do Senhor. Já pensou se fosse assim? E como falamos pela manhã sobre cumprimento da lei, sobre a reforma protestante, como falamos ali acerca de como o Senhor prescreve que o avivamento na igreja deve acontecer, e ele acontece em 7 dias. No primeiro dia da semana nós fazemos o quê? Tiramos um dia para adoração solene ao Senhor, um dia de descanso, nos preparando para os outros 6 dias que virão. E nesses 6 dias então eu farei toda a minha obra, o meu trabalho, os meus estudos, amar ao próximo, ter o meu momento devocional com o Senhor particular. Como tem sido os seus 6 dias na semana? Porque se os seus outros 6 dias têm sido dedicados só ao seu trabalho, têm sido dedicados só à sua faculdade, a qualquer outra coisa, eu sinto lhe informar, meus irmãos, que você não está cumprindo a lei do Senhor, e além de tudo ainda está cometendo o pecado de idolatria. Você é chamado a ser um adorador. Quinta-feira foi que dia do mês? Dia 12. Foi o que no nosso país? Feriado nacional. Quantas desculpas nós não temos escutado aqui? Pastor, eu não vou na quinta-feira na reunião de oração porque eu trabalho, eu chego exausto em casa. Eu não vou na quinta-feira de oração porque eu tenho faculdade. Quinta-feira foi feriado, tinha 5 pessoas na igreja, preguiçosos. Não tem cumprido a lei do Senhor, não tem se atentado à obra do Senhor e tem arrumado desculpas para não estarem diante do Senhor, em se preocupar em orar com o seu irmão, em saber como está a vida do irmão. É preguiça, meus irmãos. Não há outra desculpa a não ser reconhecer: eu tenho sido desleixado com a obra do Senhor. Eu previ isso em janeiro, quando peguei o calendário e vi todas as quintas-feiras do mês. E não foi nessa do dia 12, meus irmãos. Foram em todos os feriados que caíram na quinta-feira. A audiência das reuniões de oração não mudaram. E temos tido um bom número.
mas os mesmos, sempre os mesmos. Cuidado, para que você não venha irromper em quebrar a lei do Senhor, em estar amando o seu próximo, orando com o seu irmão, por preguiça, porque isso desagrada a vontade do Senhor. Mas os versículos 9 e 10 também estão aqui. Eu não preciso somente conhecer a lei, eu preciso aplicá-la na minha vida. Então nós temos os versículos 9 e 10. Então aquele que ama o seu próximo, que cumpre a lei do Senhor, ele aplica, ele pratica no seu dia a dia. Como? Versículo 9 e 10 diz assim: pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amar a Deus e consequentemente ao próximo significa colocar em prática ou cumprir as ordens do Senhor. Tem que ser algo aplicável, tem que ser algo que eu exerça. E como eu exerço amor ao meu próximo? Falamos também, isso aqui é repetindo, acerca do decálogo, a estrutura dos 10 mandamentos. Os 4 primeiros mandamentos, lembram da ordem? Os 4 primeiros mandamentos, eles são mandamentos verticais, entre Deus e o homem. Entre Deus e o homem. Os outros 6 mandamentos são horizontais, que se referem ao meu relacionamento com o próximo. Como é que eu exerço o amor ao meu próximo? Abra sua Bíblia em Êxodo 20. Se você quiser saber como você pode amar o seu próximo, eu vou lhe dizer. Êxodo 20, a partir do versículo 5, ou do versículo 12. Êxodo 20, a partir do versículo 12. Como eu posso amar ao meu irmão? Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, e não cobiçarás. É dessa forma, aplicando os 10 mandamentos às nossas vidas, em especial os 6 últimos mandamentos, é assim que eu demonstrarei amor ao meu próximo. Se eu amo, eu não vou furtar. Se eu amo, eu não vou matá-lo com a minha língua venenosa da fofoca. Se eu amo, eu não vou cobiçar aquilo que o meu irmão tem conquistado com tanto suor. A importância aqui não é no mandamento em si, e por isso não há ordem correta, mas a simbologia de se cumprir toda a lei em favor do próximo. Quando eu não mato para agradar a Deus, cumprindo a lei dele, e isso em favor do meu irmão. Ainda lá em 1 João, no capítulo 3, no versículo 15, vai dizer: todo aquele que odeia a seu irmão é o que? Assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. É João dizendo isso, porque a Bíblia vai dizer que nos céus não entrarão o quê? Homicidas. Não há lugar para esse tipo de pessoa no céu. E homicidas, como o próprio mandamento não matarás nos ensina, não é simplesmente os habilidosos com a peixeira que enfiam e matam, tiram a vida das pessoas, dão um tiro a queima-roupa, mas todos aqueles também que com as suas línguas afiadas matam moralmente o seu irmão, matam a reputação do seu irmão. E agora com a internet isso é tão simples. Para que você cometa um assassinato, você não precisa de mais do que 10 caracteres. Você digita poucas palavras na internet, aquilo ganha uma dimensão terrível.
Ainda hoje, me desculpem falar do projeto mais uma vez, eu hesitei muitos anos em ter algum tipo de atividade na internet, exatamente por conta de discussões tolas que eu vejo dia a dia. E até então, desde que nós iniciamos o projeto, nós não tínhamos tido muitos problemas. E hoje então, o reverendo Fábio vai, posta e me manda. Nós fizemos, se você acompanha lá no Instagram, você vai ver que fizemos uma postagem sobre o dia do Senhor. E alguém entra lá, um rapaz, eu não sei para que vocês estão com essa frescura de guardar o dia do Senhor. Se eu preciso de um médico, eu vou no médico. E não venha me dizer que é diferente. Eu posso fazer o que eu quiser no domingo. Esse tipo de comentário, e eu logo disse, nem responda, porque é um tipo de comentário maldoso, para criar intriga, para criar contendas. Nós cristãos devemos fugir disso. Em amor ao meu próximo, eu devo me isentar dessas discussões tolas de internet. Eu devo fugir dessas discussões tolas de teologia. E não é porque você não quer ensinar, é porque são discussões vãs. O mesmo tamanho de discutir política. Isso não leva a um amor genuíno. Isso não leva a um amor que produz santidade. Como eu posso exemplificar um amor real, espelhar um amor sacrificial como o que Cristo conquistou por mim na cruz, entregando-se a si mesmo, humilhando-se, deixando o seu trono de glória, para nos proporcionar vida? Como eu posso exalar esse bom perfume? Como eu posso exalar as consequências desse amor, se eu não tenho o mínimo de prazer em amar verdadeiramente o meu irmão? Levítico 19, no versículo 18, diz assim: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quando eu vejo esses versículos, que principalmente do Antigo Testamento, quando Deus está falando diretamente ao povo, eu acho legal porque Deus assina o mandamento. Ele disse: não te vingarás, nem guardarás iras, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí Deus assina a ordem: eu sou o Senhor. É Ele quem está dizendo. E a essa expressão aqui está explícita a ordem de que não é Moisés quem está falando, não são os sacerdotes, não é o reverendo Gustavo. Eu, Deus Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, mando: ame o seu irmão. Por isso, o amor fraternal não é uma condição, não é aqui uma grande interrogação: será que eu posso amar esse irmão ou não? É uma ordem. Isso não significa que você precisa morrer de paixão e estar na casa dele todo dia, mas significa que você deve orar por ele, significa que você deve zelar por ele, mesmo se as suas afinidades não forem as maiores do mundo. Mas amar é uma obrigação, amar é um dever. E por isso, mais uma vez aplicando aos casamentos, mesmo não sendo o amor relacionado aqui, da mesma forma que quando eu me caso, eu sou obrigado a amar. Pararam para pensar nisso? Quando eu assino o contrato, quando eu assino o pacto do casamento, eu estou me comprometendo a amar. Ah, mas ele ronca, tem que amar. É uma ordem. E a vida eclesiástica, a vida fraternal também requer essa ordem. Eu não tenho opção de amar ou não o meu irmão. Eu tenho que amá-lo. E por isso Mateus 18 vai dizer que se eu tenho algum tipo de desentendimento com o meu irmão,
Assim como Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, que ninguém deve participar dessa mesa com mimimi com o seu irmão. Procure o seu irmão, resolva as questões. Para que nós possamos exercer o amor fraternal que é exigido por Deus. E o versículo 10 então fecha o segundo ponto dizendo: o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. A maior demonstração de amor ao próximo é o amor pela lei de Deus. Eu não amo o próximo para que Deus se agrade de mim. Eu amo o próximo porque Ele ordenou. Eu tenho a capacidade de amar o meu próximo, não porque eu sou bom, mas porque Deus me regenerou, porque Ele me transformou. E aí vem João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira. Que tal maneira é essa? De uma forma sacrificial, que deu seu único filho para morrer na cruz por nós. O conceito de amor só pode ser extraído no cumprimento da vontade do Pai pelo Filho, da iniciativa divina em amar os seus, em amando os seus, enviar o seu único Filho para morrer na cruz. Essa é a demonstração de amor. É daí que nós partimos para amar o nosso irmão, para amar as nossas esposas, para exercer a diaconia que o Senhor exige de nós, a partir do amor que já foi demonstrado em Cristo Jesus. Você ama a Cristo? Dificilmente eu ouviria aqui um não. Então, se você ama a Cristo, cumpra a lei do Senhor, ame o seu próximo como a si mesmo. Justo Gonzalez, um dos nomes exponenciais da história da igreja, ele diz assim: ágape, que é esse amor que nós estamos nos referindo, é a forma de amor a qual o Novo Testamento se refere com quase total unanimidade, ao falar em primeiro lugar do amor de Deus para a criação e para a humanidade, e depois, como reflexo e resposta a esse amor, do amor dos cristãos entre si. E para que fique claro, e a maior aplicação que esse texto pode nos dar, é impossível amar o meu próximo se eu não amar primeiro a Deus. É impossível eu demonstrar ou experimentar algum tipo de amor que primeiro não tenha passado pelo crivo de Cristo. Se eu não tenho um genuíno relacionamento com Cristo, eu não posso amar o meu irmão, eu não vou conseguir. Se eu não amo genuinamente a Cristo, eu não posso amar o meu esposo ou a minha esposa, nem tampouco os meus filhos. Porque o pilar, a raiz do amor é Cristo. E a demonstração de que amo Cristo é cumprir as ordenanças do Pai. E assim esse amor fluirá, e assim as coisas acontecerão. Você ainda tem dificuldade de amar, de perdoar, de conviver? Isso pode, meus irmãos, provavelmente ser uma demonstração de que você está mal com o Senhor, de que o seu relacionamento com Cristo está quebrado. E talvez por isso você tenha experimentado dificuldade em vir às atividades da igreja, em participar dos cultos, em ter disposição de vir à casa do Senhor. Como está o seu relacionamento com Cristo? Suas prioridades têm sido maiores do que a sua vontade de cumprir a lei do Senhor? Se essa tem sido a sua realidade, aproveite esse momento, meus irmãos, e se arrependa. Renda-se ao verdadeiro evangelho, busque ao Senhor de coração, para que então você possa agradar ao Senhor e, amando a Cristo, possa amar o seu próximo como a si mesmo. Sendo assim, que o Senhor nos ajude então
a olhar para a lei do Senhor e cumpri-la, olhar para a lei do Senhor, entender o amor de Cristo por nós e a partir disso amar o nosso próximo. Que Ele nos ajude. Amém.